Um conflito do tamanho das proporções que foi a Segunda Guerra Mundial, podemos dizer que são vários fatores que influenciaram o início desses conflitos, que se iniciou na Europa e rapidamente espalhou-se pela África e pela Ásia. Um dos mais importantes motivos foi o surgimento na década de 1930 na Europa de governos totalitários, com fortes objetivos militaristas e expansionistas. Na Alemanha surgiu o nazismo, liderado por Hitler, e que pretendia expandir o território alemão, desrespeitando o Tratado de Versalhes, inclusive reconquistando territórios perdidos na Primeira Guerra. Na Itália estava crescendo o Partido Fascista, liderado por Benedito Mussolini, que se tornou o Duque da Itália com poderes sem limites. Tanto a Itália quanto a Alemanha passavam por uma grave crise econômica no início da década de 1930, com milhões de cidadãos sem emprego. Uma das soluções tomadas pelos governos fascistas desses países foi a industrialização, principalmente na criação de indústrias de armamento e equipamentos bélicos, como aviões de guerra, navios, tanques e etc. Na Ásia, o Japão também possuía fortes desejos de expandir seus domínios para territórios vizinhos e ilhas da região. Estes três países, com objetivos expansionistas, uniram-se e formaram o Eixo, um acordo com fortes características militares e com planos de conquistas elaborados em comum acordo. O marco inicial ocorreu no ano de 1939, quando o exército alemão invadiu a Polônia. De imediato, a França e a Inglaterra declararam guerra à Alemanha. De acordo com a política de alianças militares existentes na Europa, formaram-se dois grupos: os aliados, que faziam parte dele a Inglaterra, a União Soviética, a França e os Estados Unidos, e o eixo, que faziam parte dele a Alemanha, Itália e Japão. O período de 1939 a 1941 foi marcado por várias vitórias do eixo, lideradas pelas Forças Armadas da Alemanha, que conquistou o norte da França, Iugoslávia, Polônia, Ucrânia, Noruega e territórios no norte da África. O Japão anexou a Manchúria, enquanto a Itália conquistava a Albânia e territórios da Líbia. Em 1941, o Japão ataca a base militar norte-americana de Pearl Harbor, no Oceano Pacífico. Após este fato, considerado uma traição pelos norte-americanos, os Estados Unidos entraram no conflito ao lado das forças aliadas. De 1941 a 1945, ocorreram as derrotas do eixo, iniciadas com as perdas sofridas pelos alemães no rigoroso inverno russo. Nesse período, ocorreu uma regressão das forças do eixo que sofrem derrotas seguidas. Com a entrada dos Estados Unidos, os aliados ganharam forças nas frentes de batalhas. O Brasil participa diretamente, enviando para a Itália os pracinhas da Força Expedicionária Brasileira. Os cerca de 25 mil soldados brasileiros conquistaram a região, somando uma importante vitória ao lado dos aliados. Esse importante e triste conflito terminou somente no ano de 1945, com a rendição da Alemanha e Itália. O Japão, último país a assinar o Tratado de Rendição, ainda sofreu um forte ataque dos Estados Unidos, que despejou bombas atômicas sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki. Uma ação desnecessária que provocou a morte de milhões de cidadãos japoneses inocentes, deixando um rastro de destruição nestas cidades. Os prejuízos foram enormes, principalmente para os países derrotados. Foram milhões de mortos e feridos, cidades destruídas, indústrias e zonas rurais atacadas e dívidas incalculáveis. O racismo esteve presente e deixou uma ferida grave, principalmente na Alemanha, onde os nazistas mandaram para os campos de concentração e mataram aproximadamente 6 milhões de judeus. Com o final do conflito, em 1945 foi criada a ONU, cujo objetivo principal seria a manutenção da paz entre as nações. Inicia-se também um período conhecido como Guerra Fria, colocando agora, em lados opostos, Estados Unidos e União Soviética, uma disputa geopolítica entre o capitalismo norte-americano e o socialismo soviético, onde ambos países buscam ampliar suas áreas de influência sem entrar em conflitos armados.
aqui para entrevistar alguns sobreviventes da Segunda Guerra Mundial. Estamos aqui com Simon. E naquele tempo que eu vivia na guerra, vi os campos de concentração, um monte de pessoas morrendo, os pais tomando os pão dos filhos, os filhos tomando dos pais. Era uma mortalidade sem tamanho. Vamos entrevistar mais um dos sobreviventes. Esse daqui é o Felipe Miller. Você pode falar sobre a guerra? O que aconteceu com sua mão? Desculpa. Me lembro como se fosse hoje à noite, chovia, relampeava muito. Era quase 1h da manhã. Veio o soldado. Primeiro deu uma facãozada, mas errou. Aí, na segunda eu defendi. Levei 4 no dedo, cortaram a mão fora. Infelizmente foi isso que aconteceu comigo. Eu vi um cara sendo cortado as 2 pernas dele naquela noite e aquele lá não conseguiu fugir. Aí naquele momento lá, eu só enrolei a mão na camiseta que eu tinha e daí levaram nós para dentro do vagão. E daí nisso carregaram a gente para as câmaras de gás, né? E daí lá dentro, todo mundo lá dentro agitado, era a gente se matando lá dentro, com a própria mão, furando as vistas dos outros, isso, aquilo. E eu lá dentro com aquela minha mão sangrando, pra lá e pra cá, não sabia o que fazer, estava quase desmaiando. Tinha janela trancada com a grade, daí eu me agarrei com a outra mão que estava boa, essa mão aqui, ó, essa tá boa. E essa mão aqui eu fiquei embaixo do braço tancando sangue. Enquanto os outros, assim, os mais fortes, se jogavam por cima das pessoas, para tentar que o gás que matava lá não pegasse tão rápido, né, a pessoa. E os mais fracos, filhos, as mulheres, os velhos, os idosos, ficavam embaixo assim, e os outros vinham por cima e morriam tudo igual, né? Mas eu me escapei. Escapou? Escapei só E totalmente. com você, teve mais alguns que escaparam? Teve uns 4 combatentes que se escaparam, mas eles também perderam vista, teve gente que perdeu perna, teve um cara que levou uma paulada na cabeça, hoje não bate bem nas ideias, infelizmente, né? Mas é isso aí, hoje eu consegui, tô vivo aqui, tô com a minha mão aqui, que não tem mais a mão, mas faz parte. É, isso que importa, né? Então tá, tudo bem. Obrigado. Temos mais um sobrevivente, esse daqui é o Iaque. Ele sofreu uma paulada na cabeça e ele não bate bem hoje. Iaque, conte um pouco sobre a Segunda Guerra Mundial. Foi um fato muito triste para mim que aconteceu, que além de cortes e tiros que a gente sofreu lá, eu também levei uma paulada na cabeça, e isso me prejudicou muito. Sim. Lá a gente ficava dentro dos vagões assim, para poder se proteger dos tiros e os caçadores, que a gente chamava eles como caçadores, por causa que eles caçavam a gente como se fosse bicho. Daí a gente ficava dentro dos vagões. Aí, quando era muito frio, a gente nem sentia o frio, por causa que eram tantas pessoas que tinham dentro dos vagões, era muita aglomeração, a gente nem sentia o frio. E uns tempos que era muito quente, assim, era muito calor, era muito sufocante lá dentro. E algumas pessoas tentavam sair do vagão para poder se livrar daquele sufocamento e acabavam sendo mortos por as pessoas que estavam nos caçando. E mais ou menos isso. E você teve algum trauma assim que... Hoje em dia eu tomo remédio para aquela paulada que eu dei na cabeça lá. Me prejudicou bastante, afetou meu cérebro. E os seus companheiros, quantos morreram mais ou menos assim? Você perdeu bastante amigos? Bastante, muitos na verdade. Aqueles que ficavam dentro do vagão e tentavam sair, todos foram mortos, nenhum sobreviveu, apenas aqueles que ficaram dentro do vagão. Mas que nada, você tá aí e o que importa é a vida, né, no caso. Verdade. Então, temos aqui também mais um dos sobreviventes da Segunda Guerra Mundial. Esse daqui é o Samuel. Samuel, conta um pouco pra gente sobre a Segunda Guerra Mundial. Naquele tempo lá, a gente vivia muito nas trambliques lá que acontecia lá e ficava no vagão lá, eles pegaram nós lá, arrancaram o olho a dedo, que não tinha, né? Perderam os armamentos, tudo lá e me deram uma paulada no braço
E fiquei, ó, perdi um dedo, movimento um dedo, me arrancaram meu minguinho. E daí, naquele tempo vinha um monte de judeus lá, e 5.000 judeus tinha dentro daqueles trens, veio três trens cheios de gente. E jogaram nós tipo madeira lá, empulharam tudo e ficava no meio lá, e muita gente morreu sufocado, sem ar. E é isso, foi muito triste também. Sei que era muito. E também me deram uma machadada na perna, que Deus do Deus, tá sangrando, tem que ir pro hospital e tá era isso daí. E também o Mitsael. Ele é um dos sobreviventes da Segunda Guerra Mundial e ele vai falar um pouco para nós do que ele sofreu na guerra. Boa noite. Então, o senhor pode falar um pouco da Segunda Guerra Mundial? Muito complicado pra gente. Mas por que é complicado? Foi demais. Eu ia para as valas, umas valas assim, tipo essa, lembra? A mãe, o pai, os irmãos, o meu sobrinho, pequenininho assim, meu sobrinho. Era demais. Cheia de gente, assim, ó. Tu não imagina, cheia de gente. Eles faziam nós. Eu não gosto de lembrar. Parar de entender. Não, mas o senhor concordou em fazer a entrevista, então vamos continuar a entrevista. E depois ainda eles faziam nós recolher. É? Recolher as pessoas e não dava nada pra gente. Nem uma luvinha, uma vassoura. Era quando morreram, uns estão aí. Sofreu muito, sabe? Abuso sexual, Isaac ali. Sabe o que é isso? Mas é coisa da vida. A gente tá aí hoje, meio machucado, com o pescoço meio torto. Que vale, como você disse antes, né? Mas o que aconteceu na verdade com o teu braço e teu corpo? Aqui me queimaram. É. Aqui me queimaram, aqui me tentaram estrangular. Mas eu não deixei, eu sou forte. Mas e o motivo de você andar com esse revólver? Por quê? Medo. Hoje em dia não dá pra completar. Então, terminamos a entrevista com os sobreviventes da Segunda Guerra Mundial que estão aqui. Vai. Boa noite. Estamos aqui para... Um homem com revólver. Tá filmando. Chega, Fala, calma. começa a ter alucinação, assim. Fala que tem alguém vindo te matar. Calma. Faz 7 segundos que tá filmando. Temos também mais um prisioneiro. Ele sofreu uma paulada na cabeça. Era isso daí. Temos aqui também o Mitsael. Espera. Espera, ó, e não dá. Mas então, o que aconteceu com o teu braço e teu pescoço, na verdade? Foi.